Agora vamos para o próximo exercício, que a gente vai trabalhar o exercício para a parte posterior da coxa. No exercício que a gente fez para trabalhar a parte anterior da coxa, os músculos posteriores, o isquiotibiais, ele também trabalhou. Só que ele trabalha numa porcentagem bem menor. Se a parte da frente ali está trabalhando a cerca de 70% a 80%, a parte de trás está trabalhando ali uns 20%, 25%, talvez 30%. Então os dois músculos sempre trabalham juntos, mas tem alguém que trabalha mais. Agora vai ser o contrário, a gente vai colocar o músculo da parte de trás da coxa para trabalhar bem mais, ali os seus 70%, 80%, e o anterior da coxa, ele vai trabalhar ali em cerca de 20%, 25%. Então vamos lá. Outra coisa, o glúteo ele trabalha bastante nesse exercício também. A gente vai começar fazendo o stiff. Tem uma pequena variaçãozinha do stiff quando a gente faz o stiff com a perna completamente estendida ou quando a gente faz com o joelho semiflexionado. Se você não sabe qual que é essa diferença, eu vou explicar para você rapidinho. Mas nesse vídeo aqui em cima eu explico com mais detalhes o que acontece quando você está fazendo o stiff com o joelho flexionado ou com o joelho estendido. Mas basicamente o que você precisa saber aqui agora? Quando a gente flexiona o joelho durante a execução do stiff, eu tenho que flexionar e manter ele sempre flexionado enquanto eu estou fazendo o movimento com o tronco. Quando eu faço dessa forma, o meu posterior de coxa ele vai trabalhar um pouquinho menos e eu vou colocar o meu glúteo para trabalhar um pouquinho mais, beleza? Então essa é a diferença básica que você tem que saber. Então a gente vai fazer o stiff com o joelho semiflexionado, fazendo um movimento só com o tronco, mas lembre-se que o joelho, você tem que flexionar o joelho e manter o joelho naquela posição, aí você vai ter que movimentar só o tronco, tá bom? Vamos começar fazendo um aquecimento, que no aquecimento você já vai pegar um pouco desse movimento e aí você vai entender o exercício. Olha só, estou com dois halteres aqui, vou ficar meio de lado para você enxergar melhor, ó. Posicionei os halteres aqui na frente do meu corpo, a primeira coisa que eu vou fazer é não ficar com as minhas costas relaxadas, então eu vou ficar com as costas retas, vou posicionar os meus ombros aqui atrás, ó, e vou deixar o peso aqui na frente do corpo. Eu flexiono o joelho e mantenho ele dessa forma, ó. Faço um movimento só com o tronco e subo. Fiz um movimento só com o tronco e subi. O joelho, ele não pode movimentar mais, eu não posso estar descendo com o joelho aqui, esticando o joelho, descendo e esticando o joelho. Tenho que fazer um movimento só com a lombar, ó. Travei o joelho, subi. Sempre que eu subir, eu solto o ar, então desci. Como eu disse, lembre-se, o objetivo do aquecimento, o objetivo desse exercício inicial é promover o aquecimento. Então, eu posso fazer ele um pouco mais rápido para gerar mais calor na musculatura e levar mais sangue para esses músculos e essa articulação que vai trabalhar, eles ficarem mais preparados para o exercício que a gente vai fazer. Então vamos pegar os halteres agora e vamos começar o exercício. O afastamento dos pés para fazer o stiff é na largura do quadril, um pouquinho mais afastado. Como eu falei para você, lembra? O seu pé, ele tem uma pequena rotaçãozinha para fora, cerca de 3 a 5 graus. Então, pés na largura do quadril, afasta um pouquinho mais e gira eles um pouquinho para fora para ficar mais confortável. Então, posicionei os pés, girei, peguei os pesos, subi, flexiono um pouco o joelho e aí começa o movimento. Uma pergunta muito comum durante a execução do stiff é: até onde eu devo descer o meu tronco? Até onde eu devo descer com o peso? E a resposta é a seguinte: você tem que descer até o momento que você não perde a curvatura natural da sua coluna. O que é curvatura natural da coluna, né? Se você olhar de lado, você vai ver que a coluna, aqui tem a região do sacro, aí tem uma curvatura aqui lombar, depois eu tenho uma curvatura torácica e aí eu tenho uma curvatura cervical.
até onde eu devo descer durante a execução do stiff é o seguinte, é até a hora que eu estou descendo e eu não perco a curvatura natural da coluna. A hora que eu começo a perder essa curvatura, eu já deveria ter parado o movimento, né? Então eu estou executando o movimento, desci, aqui a curvatura natural e volto. Se eu comecei a perder essa curvatura, já está errado o movimento. Então eu tenho que descer até onde eu consigo manter as curvaturas naturais da coluna. Por quê? Porque se você começa a perder a curvatura natural, você começa a gerar muita compressão nos discos intervertebrais. A sua coluna ela é um empilhado de ossos. Entre cada um desses ossos tem uma espuminha aqui, um materialzinho gelatinoso aqui, que serve para absorver ali as energias mecânicas. Quando você começa a descer demais e perder essa curvatura, você começa a gerar uma força de compressão muito grande nesses discos. E isso é muito prejudicial para a sua saúde. Então, evita perder a curvatura natural da coluna, ok? Naturalmente, o stiff ele já é um exercício que ele gera muita compressão discal nos discos intervertebrais da coluna. Então, quando for executar esse movimento, procura executar ele com bastante atenção, procura fazer ele meio que de lado, como eu fiz assim, ó, dá uma olhadinha no espelho enquanto você está executando. Não precisa ficar com o pescoço torto toda hora para o espelho, certo? Você está fazendo aqui, fica um pouquinho de lado, dá uma olhadinha para o espelho, voltou, dá uma olhadinha para o espelho só para conferir e depois volta a cabeça para a posição normal, só para você ver se você está fazendo o movimento correto, beleza? Não precisa ficar fazendo exercício com a cabeça totalmente de lado, que depois vai ficar com dor no pescoço, ok? Para corrigir essa questão das forças que você vai estar colocando nos seus discos. Falando nisso, nessa questão do posicionamento do pescoço, é um erro muito comum também que acontece durante a execução do stiff, é esse posicionamento da cabeça, que você está executando o movimento aqui. E aí o que você faz? As pessoas têm o costume de fazer ele olhando para o espelho, né? Então a pessoa faz assim, ó. Você vê, olhando aqui, o que você vê de errado aí? Não preciso nem falar, né? Ela já começa o movimento perdendo uma das curvaturas naturais da coluna, que é a cervical, né? Olhando lá para frente. Lembra? A cabeça, você tem que manter as curvaturas naturais. Então a hora que você está aqui, você está olhando para frente, você está executando o movimento, você está abaixando, a sua cabeça tem que acompanhar o movimento. E eu olho para frente de novo, desci, olho para frente de novo. Então, nunca mais faço stiff olhando para frente. Beleza? Esquece o espelho, fica meio que de lado, posicionou. Dá uma olhadinha assim, sorrateira para o lado e já volta. Só para ver se você não está perdendo a curvatura natural da coluna, beleza? Então vamos para o próximo exercício. Deixa eu falar mais uma coisa a respeito de stiff também, que é uma coisa que é super importante. Eu falei um pouquinho da compressão, a questão é a seguinte, quando a gente está executando o stiff, quando eu estou executando o stiff, a hora que eu estou aqui, eu tenho uma força que eu gero nos meus discos intervertebrais aqui. Se eu coloco os pesos mais longe do meu corpo, então o peso vai estar aqui, a força que eu vou estar gerando nos discos vai ser um pouco bem maior, vai ser bem maior. Então faz o seguinte, quando você estiver executando stiff, procura colocar o peso sempre próximo do seu corpo. Evita a situação de estar fazendo stiff com um peso longe. Se você colocar o peso longe, você vai estar aumentando a força de compressão discal, então coloca os pesos mais próximo do seu corpo e executa o stiff com os pesos próximos do corpo.